Alô, olá! Nem todo mundo consegue ficar calvo, mas passar no concurso é nosso alvo. Eu sou o Miro Cardoso, poeta, vários livros publicados, e este é o canal Questões de Atualidades. Aí, vários livros aí, o Miro Cardoso. Por falar em alvo, o público-alvo deste canal é o pessoal que estuda para concurso e os antenados também, ou seja, as pessoas que gostam de seguir canais informativos, conteudistas que trazem informação. O tape de hoje é sobre questão climática, basicamente a questão das chuvas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então vamos começar. Primeiramente, este é o nosso canal no Instagram, né? Então siga-nos por lá. Basta pesquisar aí pela arroba questões de atualidades com underline entre as palavras, antes e depois da preposição de. É uma página informativa, então aproveitem aí. Começando aí a primeira matéria, vamos falar aí da tragédia em São Sebastião, que foi em fevereiro de 2023. Essa matéria aí da revista Veja mostra aí que a Receita Federal, né, fez doações de material aí que fica em estoque na alfândega, né, nas apreensões. Então, diante da tragédia, a Receita Federal liberou aí 60 toneladas de itens, né, para poder socorrer as vítimas da tragédia. Foram 65 mortes e foi a chuva, a máxima histórica de chuva, 600 milímetros, né, que foi essa chuva de São Sebastião. E eu vou seguir adiante aqui para a matéria do UOL. São Sebastião, buscas encerradas. Então, os óbitos foram 65 pessoas. Essa matéria é de fevereiro também, lá da época, né? Então, tem a imagem aí as chuvas provocaram deslizamento, né? Então foram muitas mortes, porque muitas casas foram assoladas aí pelo deslizamento, que aconteceu principalmente aí no bairro Vila Saí. Pessoal, a média de chuva, quando chove muito, a gente vai ver aí mais para frente aí na matéria do Rio Grande do Sul, que nesse mês de julho, que é um mês chuvoso, não, aliás, não é mês chuvoso, né? No Brasil, em termos de América Latina, as chuvas ocorrem mais no verão, com a diferença aí do verão amazônico, que é diferente. Mas, assim, sul e sudeste, e também no nordeste, as chuvas predominam no final do ano, né? Que é o solstício de verão para o hemisfério sul. Mas as chuvas de julho, né, os meninos são menos, né? Elas são mais atípicas, então chove também, como teve muita chuva, né? Por uma questão meteorológica, porque foi uma confluência de fatores. Porque o que aconteceu? Principalmente aí no caso de São Sebastião, foi uma pressão baixa com a frente fria junto com a frente quente, e além da questão do relevo, que a Serra do Mar segura as chuvas, a frente quente que veio do Nordeste, ela veio úmida, né, então trouxe muita água, e aí a frente fria e a baixa pressão empurrou tudo para baixo. Então choveu tudo uma vez. Eu estava falando assim que no sul, a média para julho, que não é uma época chuvosa, é uma média de 140 a 180 milímetros. Em São Sebastião, foram 600 milímetros. Então, prestem sempre atenção aí nessa métrica. 600 milímetros foi uma medida histórica. Aí. Foi o maior volume já registrado no país. Né? Essa chuva foi no dia 18 de fevereiro. Uma coisa importante é o seguinte, a questão técnica da defesa civil, né, sempre que aparecer esse assunto, o conceito de desabrigado e desalojado. Então, sempre essas matérias vão trazer o que está nesse parágrafo aí, ó. A tragédia no litoral norte completa uma semana hoje, está em negrito, né? Aí está falando assim, ó, segundo dados do governo estadual, são mais de 2.000 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Sempre vai aparecer, toda matéria vai aparecer esses dois conceitos, né? Então, vamos diferenciar aqui, né, que são conceitos básicos de defesa civil que vão aparecer nessas matérias. Se eu sempre forem tratar desse assunto, fazer uma redação, por exemplo, esses conceitos são básicos. Qual que é a diferença de desalojado e desabrigado? A gente está vendo aqui no site da EBC, que é um site governamental de notícias, né? E o conceito é bem inserido aí na tela, ó. Vocês podem ler, pode pausar aí para ler, mas para explicar rapidamente, desabrigado é quando a pessoa perdeu a casa, seja na enchente, deslizamento, seja o que for, uma tragédia de ordem natural,
e ela não tem para onde ir. Aí o poder público vai lá e disponibiliza algum galpão, alguma escola e aloja aquelas pessoas. Então, esses são os desabrigados. Desalojado é aquela pessoa que perdeu a casa, mas que não está nas mãos do poder público, porque ela tem outro lugar para ir. Às vezes ela tem casa, tem outras casas, ou vai para casa de parentes e amigos. Então, essas pessoas elas não são desabrigadas, elas são desalojadas. São pessoas em melhor situação. Os desabrigados são aqueles que realmente não têm para onde ir, são pessoas mais vulneráveis. Então, fica aí discernido essa diferença conceitual. Outra coisa que, voltando aqui na matéria do UOL, o órgão que trata desse assunto aí de chuva é o CEMADEM, tá? Que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Então, a título de memorização, né, quem estiver estudando, anota aí, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta, né? CEMADEM. Então, a sílaba MA é M de monitoramento e A de alerta, né? De desastres naturais. Não é uma sigla muito difícil de memorizar. CEMADEM, que faz parte do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, é um departamento do INMET. Então, isso aí que é uma informação importante. Vamos aqui para a matéria do G1. Uma coisa interessante que eu vi nessa matéria é que o CEMADEM consta, né, segundo a reportagem do G1, que o CEMADEM tinha alertado a Prefeitura de São Sebastião e o Governo do Estado de São Paulo 2 dias antes dessa tragédia. Isso é uma informação importante. Uma coisa importante é que depois dessa tragédia aí, que essa matéria que traz, que são 500 moradias que estão sendo, lá na época foi anunciado, né, já deve, no mês de julho, agosto, agora, presumo que estão em fase de finalização. 500 moradias para os desabrigados, né, no bairro Baleia Verde, e sendo que a meta do governo era 900 moradias. A cidade de São Sebastião, se vocês verem no mapa, ela é muito incrustada, vamos dizer assim, né, na Serra do Mar, que ela fica entre a serra e a rodovia Rio Santos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver se a gente consegue ver no mapa. Olha só, Barra do Una, São Sebastião, junto com Ilhabela aqui, né? Vamos aproximar. Então, é um município que é quase igual o mapa do Chile, né? Que é aquele país que parece uma tripa, comprido e fino, e estreito ao longo da costa. São Sebastião é uma cidade mais ou menos assim. Aí tem aqui Boiçucanga, são várias praias e é bem estreito, e essa área verde aqui que não é construída é tudo Mata Atlântica e serra e floresta e área preservada. Então é uma cidade que não tem muito vazão para onde construir, né? E aí vocês veem aqui que, ó, os bairros não têm capilaridade, né? Eles são interrompidos aqui na região de serra, né? Essa Vila Saí, aqui fica mais perto do centro, ó. Aqui já é o centro de São Sebastião, ó, que é onde tem a barca que vai para Ilha Bela, que é tudo turístico aqui. Eu conheço bem aqui porque moro na região, moro perto. Eu não sei informar onde que é a Vila do Saí, nunca visitei. Na reportagem dá conta de que é uma vila que historicamente foi formada por baianos, nordestinos que vieram para o estado de São Paulo, se alojaram ali, aí construíram em encosta, então é uma região de encosta. Vamos procurar aqui. Então, assim, originalmente é uma vila, né, que foi construída pelo pessoal imigrante. Ó, então, deslocada bem longe do centro, né? Vocês veem aqui, ó, é bem, vamos dizer assim, enfiado na serra mesmo. E vocês veem que a rodovia Rio Santos passa aqui, ó, tá bem longe lá do centro de São Sebastião, olha para ver. Bem longe do centro de São Sebastião. Nossa, bem longe, para lá de Boiçucanga. Meu Deus, como é longe. Enfim. Também sofreram prejuízo, tiveram moradores desabrigados e desalojados. Então vocês veem aí, de novo, esses conceitos aparecendo sempre que tem esse tipo de notícia. É a maior chuva da história que é o que eu tinha dito, né? Que o CEMADEM registrou aí. Tragédia anunciada, eu já tinha falado, né? Um detalhe interessante aqui também, olha só, esqueci de falar isso. Que o MP, ou seja, o Ministério Público, em 2021 ele já tinha feito um estudo sobre a vulnerabilidade aí do bairro Vila Saí, né?
E esse estudo, geralmente, ele é entregue para as autoridades, para que façam um plano, para que haja um deslocamento, né? E quando isso acontece, em todos os municípios do Brasil, sempre que isso acontece, o que, que as autoridades fazem? Eles criam um núcleo congelado. Eles fazem, lá nas leis de urbanização, que aquele lugar ele não pode construir mais. E fica naquela negociação política para tentar tirar as pessoas de lá. Então, assim, é muito comum, você que está me assistindo, às vezes isso acontece aí na sua cidade. Então, eles ficam criando esses núcleos congelados e aí vira uma coisa que não se resolve nunca. Porque as pessoas não saem, né? Então, tá marcado em vermelho aí. E inspeção identificou o risco de deslizamento da Vila Sair em 2020, apontou o crescimento da ocupação irregular do local. Esse aí já é histórico lá, né? Em março de 2021, o MP entrou com uma ação civil pública, né? Olha só, eles impetraram uma ação civil pública para exigir intervenção no local. E nada é feito, né? Isso em 2021. E a tragédia foi 2 anos depois. Aí, depois do travessão aí, o que inclui ligação oficial de água, luz, urbanização e liberação das áreas de risco. Esse termo liberação de água das áreas de risco é o que eu falei, de tirar o pessoal de lá. Aí eles fazem um núcleo congelado e não conseguem nunca tirar, né? Porque as pessoas não saem. É o que acontece, geralmente. Ó, a manutenção do núcleo congelado, tá vendo aqui? Então, esse é um conceito também importante em termos de defesa civil, de urbanismo, né? Para quem estuda geografia aí, é um conceito importante, o conceito de núcleo congelado. Tal. Vamos seguir adiante? Vamos mudar agora de região. Agora vamos para o Maranhão. Essa matéria do Pleno News, eu até vou ler, eu achei bem legalzinha essa matéria. Olha só, título. Lula visita áreas alagadas no Maranhão e agradece pelas chuvas. Foi uma gafe, né, que o presidente da República cometeu e esse jornal registrou muito bem. Subtítulo da matéria: 6 pessoas morreram e mais de 35 mil famílias foram atingidas. Então, a cifra aí de 6 pessoas que morreram no Maranhão. Essas cifras de óbitos, tem até uma coisa que eu tenho outros canais na internet, eu tenho um que trata de máximas, né, de axiomas, né, as grandes falas de efeitos, né, grandes pensamentos de grandes filósofos, por exemplo, né, e aí tem o Stalin, né, que é um genocida, um ditador, que está aí na história do século XX, e ele disse uma coisa uma vez que virou um axioma, que virou uma grande máxima, né, que a morte de uma pessoa é uma tragédia e a de milhões é estatística. Foi uma fala atribuída ao Stalin. E aí a gente vê aí que a gente dimensiona, por exemplo, essas enchentes que que ocorreram no Maranhão, 6 pessoas morreram. Em São Sebastião, lembrando aí, foram 65, né? Então, isso serve para a gente dimensionar as tragédias, e até para quem estuda o concurso está me assistindo, pode ser que caia em prova, não sei, mas são as cifras que a gente vai fazendo a métrica, né, à medida que a gente está estudando determinados fatos, para poder comparar uma coisa com a outra, né? Então, assim, a título de comparação, essa matemática ela é importante. E aí, seguindo aqui a leitura da matéria do Pleno News, neste domingo o presidente Lula esteve no Maranhão sobrevoando as áreas atingidas por enchentes. Enquanto lamentava por ver milhares de famílias sofrendo, o petista agradeceu pelas chuvas. Aí tem a continuação aqui da matéria. Na fala, ele comentou sobre as hidrelétricas estarem cheias por causa do grande volume de chuva, o que é bom para o governo, por evitar problemas com energia e até mesmo encarecimento do serviço por conta da bandeira tarifária vermelha. O petista também falou aos jornalistas que é preciso fazer um trabalho com a população para evitar construções em áreas suscetíveis a enchentes. Lendo esse parágrafo, eu fico imaginando, né, o presidente da República pedindo socorro aos jornalistas para que eduquem a saírem, não construírem ou saírem de áreas de risco, né, que eu acabei de falar aí do conceito de núcleo congelado, né, que as pessoas acabam não saem e a prefeitura, quando tenta tirar, seja até muitas vezes por decisão judicial, vira uma briga política e jurídica. Então, eu fico imaginando aí o presidente da República falando para os jornalistas conscientizarem a população. É uma coisa que chega a ser engraçado, né? Enfim. E aí, continuando, terminando a matéria, as chuvas caíram no Maranhão, prejudicaram 35 mil famílias, 64 municípios e tal. 6 pessoas morreram. Vamos agora para Alagoas. Aqui no mapa, só para situar, a gente sempre confunde Nordeste, né? Sergipe com Alagoas. Alagoas, capital Maceió, fica ao norte de Sergipe, que é a capital Aracaju. Então, sempre lembra aí para não confundir. Alagoas, capital Maceió, que deve ser uma cidade linda, muito bonita. Se você é de Maceió e estiver me assistindo, deixe aí nos comentários aí alguma coisa, dá um alô aí pra gente.
eu penso um dia em conhecer Maceió. Também Aracaju. Acabei de ler um livro do Jorge Amado, que é o Teresa Batista Cansada de Guerra, que é uma história que se passa no Sergipe, que é esse estado aqui embaixo, aqui, capital Aracaju. Então, nesse livro, Jorge Amado sempre fala aí de Aracaju. Então, vamos lá. Falando aí de Alagoas. Alagoas também teve, lembrando aí que a gente está falando aí do ano de 2023, São Sebastião foi em fevereiro. Agora, Alagoas já foi. Esse alagamento teve no Maranhão. Deixa eu voltar aqui para confirmar. Não foi em fevereiro, não foi depois. Vamos ver aqui quando foi o alagamento no Maranhão. Se bem que essa coisa de mês não vai cair em prova, né? Para quem está estudando prova. Foi em abril, ó. Então, aí Alagoas foi em julho, né? Então, já é no meio do ano, né? Que é no outro solstício, que é o solstício de inverno no hemisfério sul, nas regiões meridionais do planeta. Lembrando que abaixo do Equador é meridional e acima do Equador é setentrional, que são dois conceitos importantes de geografia que você pode utilizar na sua redação. Quem estiver me assistindo aí para outros fins pode utilizar no livro que você estiver escrevendo, se você for escritor, artigos, se você for blogueiro e assim por diante. São conceitos importantes. Lembrando que, quando eu falo solstício, tem um vídeo no canal Questões de Atualidades, você pode entrar aí no nosso canal e ver, que vou até deixar uma thumbnail aqui para você reconhecer, este vídeo aí, nessa aula eu trato aí da questão de solstício e equinócio. É importante. Assista lá, você vai aprender esses conceitos e vai ficar tinindo em geografia. Então, falando aqui um pouco de Alagoas, 29 cidades entraram em estado de emergência. Depois teve uma matéria que atualizou para 31 cidades. Então, fiquem na 29, 31 e tal, para a matéria da Agência Brasil. Tem até a imagem que a gente pode situar aí, o alagamento que teve em Alagoas. Inclusive, só agora que eu percebi, né, que o nome do estado meio que fala de alagamento, né? Só agora que eu percebi a alusão lexical. Fortes chuvas atingiram o estado de tal. O que a gente tem para falar de Alagoas? Bom, o governador em Alagoas é do MDB, né? E então, essa chuva também atingiu Pernambuco, né, em menor proporção, e o governador de Pernambuco, que é uma mulher, é do PSDB. Então, essa informação talvez seja importante. E a cidade mais afetada foi Camaragibe. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Camaragibe. Foi a cidade mais afetada. E o ministro do governo Lula que atua na emergência, está aí na tela, que é o ministro Valdez Góes, tá? Então, para quem vai fazer prova, é bom memorizar o nome dos ministros. Então, não se esqueça que o MIDRE, que é o ministro de Desenvolvimento Regional, vamos simplificar o nome assim, é o tal do Valdez Góes, não conheço ele. E aí, agora vamos ver na região sul. Então, aí vocês estão vendo, ó, vamos parar para pensar. No solstício de verão, em fevereiro, teve a tragédia em São Sebastião com excesso de chuva e tudo mais. E aí depois veio, avançou o ano, aí dali a 2 meses, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, aí passou um tempinho Maranhão, né? Não é importante saber os mesmos, só para... Por isso que eu falo, é sempre bom memorizar nomes de órgãos, nomes de autoridades, que isso tudo às vezes cai em concurso. Medidas, né? Igual vocês estão vendo aqui, ó, 200 mililitros, está no título da matéria aí, ó. Não se compara com o São Sebastião, que foi 600. Então, quando você memoriza essas métricas, te ajuda a discernir assuntos, a comparar. Isso é muito positivo. E isso serve, inclusive, para quem faz redação, para quem se prepara para fazer uma palestra, a título de estudo, né? Questões de historicidade. Se você está assistindo até agora e não é inscrito no canal, então não se esqueça de se inscrever para poder assistir os outros tapes que a gente está sempre colocando aí, as aulas que a gente coloca. Tem vezes que a gente coloca quiz. É um canal novo, tem poucos inscritos, que a gente está começando aí neste ano 2023 a fazer esse trabalho. Pretendemos seguir por muitos anos e pretendemos ter você por aqui. Então, se inscrevendo, você vai sempre estar se instruindo e vai se acostumar aqui com o nosso canal, né? Porque cada canal é de um jeito. Eu consumo muito YouTube, estudo muito pelo YouTube, leio muitos livros, então sempre bom estudar e estar estudando junto com vocês. Por isso que a gente também, para mim, né, foi uma satisfação de ter esse canal, porque tem uma janela para o mundo, uma abertura para poder estudar junto com as pessoas, né? E isso é muito bom. Já falamos do Sul?
Estamos falando do Sul agora, né? Vocês viram aí no título da matéria, né? A título de memorização, é ciclone extratropical. Então não se esqueçam desse conceito. Eu nunca tinha visto esse conceito, achei super interessante. Quer dizer, óbvio que não é interessante o ciclone. Eu imagino que, às vezes, algumas pessoas que estão me assistindo passaram por isso aí e foi horrível, né? Mas eu estou dizendo que eu achei interessante o conceito, não que eu achei interessante a coisa em si. Então, o que mais que tem aí? Lembrando aqui no sul, 200 mililitros, né, eu já falei, comparando com o São Sebastião é bem menos, mas aí por ser um ciclone, então teve muita ventania, muito estrago e tudo mais. Lembrando que olha que coisa interessante, eu já tinha falado isso no mesmo vídeo, né? Esse 200 milímetros já é um recorde muito acima da média do mês de julho para o sul, que é de 140 mililitros, né? Milímetros, desculpa, não é mililitros, ou é mililitros? Não, é milímetros. A chuva se mede em milímetros. MM, né? Vamos confirmar aqui. Milímetros, é isso mesmo. Não é mililitro, tá? Às vezes tem uma pegadinha de prova aí, vai colocar que a chuva é medida em mililitro, não é? Porque mede na régua, né? Por isso que é milímetro. E aí a média é de 140 a 180 nessa época do ano para o Rio Grande do Sul. Vamos seguir adiante. A gente tem que falar um pouco dos Estados Unidos ainda. Será que vai dar tempo? A gente está indo meio lento, né? Vamos agora para os Estados Unidos. Vermont. Enchentes causam destruição em Vermont, nos Estados Unidos. Casas, pontes, estradas. Aí essa parte dos Estados Unidos agora, eu não vou explorar muito, eu vou passar mais rápido, porque para quem estuda concurso, pode aparecer alguma coisa na prova. Então, no Vermont, por exemplo, aconteceu o quê? Enchente. Não foi queimada, não foi terremoto, tá? Pode ter pegadinha de prova. E se cair esse estado aí de Vermont, vocês já sabem que foi enchente. Uma coisa muito importante comparar os Estados Unidos com o Brasil com relação a este assunto, por exemplo, São Sebastião, inclusive em Santa Catarina, lá nesse ciclone do Rio Grande do Sul, pegou a Serra Catarinense, pegou a Serra Gaúcha. Então, o Brasil tem muita cidade que, quando é afetada por chuva, tem a questão dos deslizamentos. Nos Estados Unidos é mais plano, não tem tanto deslizamento igual no Brasil. E aí tem esses alagamentos, por ser plano, aí dá esses alagamentos aí. Então, a grande diferença do Brasil para os Estados Unidos é essa. O estado de Vermont, para quem não sabe, fica no extremo nordeste dos Estados Unidos, ali bem perto do Canadá. Estão vendo? Montreal já é Canadá, né? Então, o Vermont é um estado que fica aí, ó, fica entre o estado de Nova York e o estado de New Hampshire. New Hampshire, que fala? Nem sei. E fica ao norte de Massachusetts, né? Então, fica aí o estado de Vermont, que é onde ficou alagado. E outra matéria aqui da Rádio França Internacional vai dar conta de que essas chuvas, elas pegaram, principalmente ali a bacia do Rio Hudson, então pegaram vários estados ali no nordeste dos Estados Unidos. Aí, lendo a matéria, assim, para resumir para vocês, o máximo que aconteceu foi afetar os transportes, vocês estão vendo aí, né? Afetar os transportes e, no caso da Califórnia, afetar a transmissão de energia, né? Afetou a energia também. Então, e é o que eu falei, né? A diferença do Brasil com os Estados Unidos com relação a esse assunto é a questão do relevo. O Brasil tem muito mais relevo, muito mais urbanização nas encostas do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente não vê muita notícia de deslizamento, só que aí lá, pela questão setentrional, né, que fica no hemisfério norte, aí tem a questão dos ciclones e tudo mais, então lá é muito mais, uma região muito mais propensa a ter ciclones na costa leste e na costa oeste, pela falha de San Andreas ali, né, que é uma região tectônica, então é mais propensa a ter terremotos. E o Brasil, deslizamentos. Então, cada país tem a sua cultura e a cultura é influenciada pelo relevo. Então, aqui vocês estão vendo alagamento aí na Califórnia. Vamos ler um pequeno pedaço que eu achei interessante, que é esse pedaço aqui, ó. Entre aspas, moro aqui, meu Deus, há mais de 20 anos. Eu nunca vi tão alto, disse a moradora local, tal, tal, tal. Então, assim, as pessoas relatando que nunca tinha visto, né? Ou seja, locais onde não havia tragédia antes, não havia alagamentos, né? Não havia deslizamentos, começa a aparecer, né? Então, isso é uma coisa que realmente chama atenção. E por último, no estado de Minnesota, né, também teve alagamento. Estados Unidos, pior enchente em 40 anos causa destruição em Minnesota. Subtítulo:
Carros foram engolidos por grandes buracos formados após chuva torrencial na cidade portuária de Duluth, uma das mais atingidas. Então, para finalizar, vamos fazer uma questão. Suponhamos que você estivesse fazendo um concurso aí e aparecesse na prova isso aí. Que calamidade aconteceu no Maranhão em abril de 2023? Eu simplifiquei, obviamente, né, mais a título de treinamento, para a gente treinar a fazer a questão. Porque a questão, quando aparece, ela tem texto básico, o comando seria esse, né, basicamente. Letra A. Fortes chuvas com deslizamentos causaram 65 óbitos. Letra B. Ruptura de barragem da Vale com 270 vítimas fatais. Letra C. Atentado em uma creche, 4 crianças foram vitimadas. Ou letra D. Temporais alagaram várias cidades, 6 pessoas morreram. Tempo para pensar. Vamos lá, você já percebeu a resposta? A resposta é a letra A, não é mesmo? Não, não é a letra A. Por quê? Fortes chuvas com deslizamento causaram 65 óbitos, a gente viu que foi em São Sebastião. A letra B diz mais respeito à tragédia que aconteceu em Brumadinho, né, que vocês podem ver aí, que faz parte da história recente, não é muito mais atualidades, pode ser que não apareça mais em concurso, mas as matérias atuais que caem em atualidades para concurso sempre negociam com fatos correlatos recentes. Então, pode aparecer a tragédia de Brumadinho comparando com a tragédia recente. Então, por isso, sempre que é bom ter o conhecimento histórico para ter o conhecimento atual. Porque em uma prova, pensem com a cabeça do elaborador da prova. Ele vai ter que relacionar com alguma coisa, né? Vai ficar tirando as coisas da ficção, porque fica muito na cara, fica uma questão muito mal elaborada, né? A letra C, atentado em uma creche, a gente viu que aconteceu em 2023 agora, e foi em Blumenau, se não estiver enganado. E aí a letra D, a resposta, né? Temporais alagaram várias cidades, 6 pessoas morreram, foi o que aconteceu no Maranhão. Perfeitamente. Vamos ver aqui embaixo aqui. Essa questão faz parte do nosso acervo na plataforma que estamos lançando em breve. Pode ser que, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, a plataforma já tenha sido lançada. Então, informações sobre a nossa plataforma, para você se tornar assinante e estudar com a gente, você obtém na nossa página do Instagram, que foi mostrada no início, ou no próprio YouTube aqui. Eu presumo que lá na aba sobre, né, ou no banner, vai ter o link para você entrar na plataforma e ver, fazer um teste de treinar as questões lá, 7 dias gratuito e tal. Então, assim, esse aqui é um script do material que eu elaboro, e não só eu, porque tem uma equipe, para poder abastecer a plataforma com bastante questões atuais e inteligentes que fazem você passar, gabaritar, fechar a prova aí, se possível, de atualidades. Então, você vê aí que tem a justificativa, né, para você sempre usando a fonte, né, para você até mesmo se inteirar do título da matéria que é usada, né, aqui foi do jornal Pleno News, que é aquela matéria que a gente leu, ó. Então, quando você estuda, sempre você observar a fonte e pelo próprio título e subtítulo da matéria, a gente aprende muita coisa. Lembrando que estudar atualidades não basta ficar lendo manchete, porque só o título da matéria você perde todas as informações que estão dentro da matéria. Mas o título sempre é importante porque é uma chamada. E no nosso método a gente chama de radar, porque o nosso radar, a gente pega os títulos de matéria, né, as manchetes, as chamadinhas, né, que são os assuntos em si, né? Ou seja, alagamento do Maranhão, né? 6 pessoas morreram. Essa é a chamada, esse é o título da matéria. Então, isso que entra para o nosso radar. A gente repercute muita coisa no Instagram. Então, o nosso Instagram, se você seguir, tenho certeza que na hora da prova você vai lembrar de alguns posts nossos para poder acertar as questões. Que eu lembro desse dado, desse fato, porque eu vi naquele post do número lá na página Questões de Atualidades. Lá na prova você vai lembrar. Só de ver as nossas figurinhas, que a gente vai publicando as figurinhas no Instagram. No nosso radar na plataforma, é um radar bem abrangente, então te ajuda muito a gabaritar atualidades em concurso. As demais alternativas é o que eu acabei de explicar, né? Então tá sempre contextualizando, inclusive as questões que não é, né? Por que que não é? Porque quando você estuda, você, por que que não é tal alternativa que eu achei que era? Aí tá aí a justificativa, e sempre linkando com alguma coisa e te agregando os fatos, né? No caso aí, a tragédia em Brumadinho e a tragédia em Blumenau. Então, espero que tenham gostado. Vão no nosso canal aí,
para assistir outro tape que a gente gravou aí sobre questões climáticas. E aí a gente se vê lá naquele vídeo, tudo bem? Estude pouco, mas estude todos os dias.